Olá, estamos de volta com mais um Resenha Corporativa, podcast do seu negócio. Hoje nós voltamos a falar sobre essa pauta, né, de saúde e bem-estar. Estamos aqui com a convidada Lilian Ozés, do estúdio Lilian Ozés, especialista em osteopatia e pilates. Tudo bem, Lilian? Seja bem-vinda. Tudo bem, Sara. Obrigada pelo Lilian, convite. conta pra gente um pouquinho. Pilates, assim, a gente até já tivemos algumas pautas, alguns convidados aqui falando sobre o Pilates, que eu acho, assim, uma atividade super contemporânea, né, em relação às outras atividades aí, mas tem toda uma outra função de terapia, né, na realidade, de recuperação, às vezes também. Mas e a minha curiosidade, vamos começar falando da osteopatia. Explica pra gente o que é osteopatia. Bom, a osteopatia, ela é uma especialidade da fisioterapia. No Brasil, ela é uma exclusividade do fisioterapeuta, onde a gente trabalha o corpo todo. Então, assim como o Pilates, a gente trabalha corpo, mente e o espírito na osteopatia também. E eu costumo explicar de forma didática para as pessoas que o corpo, ele vai funcionar como um rio, né? Ele é feito para homeostase. Você caiu, bateu, machucou, ele se recupera. Quando isso não acontece? Quando existe alguma coisa atrapalhando no meio do caminho. Então, a gente tem um rio onde os peixes se alimentam no final do rio. Cai uma árvore no meio do caminho, vai inibir a chegada, né? Prejudicar a chegada de comida e água para esses peixes. Eu posso usar o remédio, como seria o remédio lá, e alimentar esses peixes o resto da vida, ou eu posso tirar a árvore do meio do caminho. Então, a osteopatia é isso, é tirar a pedra do meio do caminho. Então, você chega com uma questão, às vezes, uma dor no ombro, e eu começo a avaliar e vejo que você tem uma cicatriz de uma cesárea há 30 anos, mas que por tensões faciais, por adaptações de movimento, por conta daquela cicatriz lá de trás, você pode gerar uma dor mais tarde no ombro. Você pode gerar uma hérnia de disco por conta de um machucado que você teve na perna antigamente e nunca tratou e se adaptar. Então, a osteopatia, ela pega de forma inteira o paciente, pego sua queixa e aí eu vou atrás da onde que vem essa queixa. Vai atrás aonde caiu a árvore, praticamente Com isso, né? certeza. Porque é interessante isso, o que você está falando, porque tem muita lógica. Às vezes a pessoa está com uma dor em determinado local e ela começa a buscar alguma, né, algum diagnóstico sobre aquilo ali, mas focado naquilo. E muitas vezes não é, porque o Não é? nosso corpo é um organismo tão gigantesco que você tem reflexo de tudo, Com né? certeza. Eu atendi essa semana um ciclista com uma dor no ombro. Olha que curioso. Ele passa de 6 a 8 horas pedalando por dia, ciclista profissional. E aí eu fui ver a dor no ombro, avaliei o ombro. Ele já tinha feito o exame, não tinha nada que justificasse no ombro. Eu avaliei a lombar dele. Por quê? Os últimos graus de movimento do ombro, eles saem da lombar. O músculo sai das costas. Então, eu tratei uma dor no ombro, mexendo lá embaixo, nas costas. Aí a pessoa fala, não, mas não vai mexer aqui no ombro? Às vezes não é preciso. Então, é muito curioso quando a gente olha o paciente como um todo e tem essa visão, essa avaliação clínica mais específica e consegue tratar de maneira mais efetiva e mais rápida, né? É mais rápida porque você consegue resolver o problema, porque você trata, talvez, só aquele pontualmente, tipo, o problema que o cara tá com dor no ombro e você fica ali procurando, e tem muitas, né, massagem, injeção, isso tudo ali, e você não trata a origem É. daquilo ali, fatalmente aquele problema vai retornar, não é? Existe uma pesquisa americana que os americanos que buscam o tratamento para uma lombalgia, uma dor nas costas, nos primeiros sintomas, em 5 anos eles chegam a economizar $10.000 em tratamento médico, infiltração, remédio, deixar de trabalhar, porque o problema não é só o tratar, é você deixar de trabalhar, é você deixar de pegar seu filho no colo, é você deixar de ter qualidade de vida. Então, a dor da pessoa não é a dor física só, Tá. são as dores que aquela dor pode acarretar. É os reflexos que ela gera, né, na sua vida toda, profissional, familiar, em tudo, né? Com certeza. E é interessante porque, por exemplo, agora a gente indo um pouco para o campo do Pilates, né? O Pilates, ele tem muito essa linha da fisioterapia, né? Ele veio já com esse histórico da fisioterapia e é aplicado de uma forma muito, né, focada nisso. E aí você unir essas duas áreas num mesmo local, isso eu acho que ajuda muito, né? Porque como que funciona? Tipo, você consegue pegar uma pessoa, porque provavelmente deve ter pessoas que te procuram só pelo Pilates e outras que te procuram só
sobre a osteopatia. É. Mas você consegue, de repente, criar um tratamento, digo, tanto corretivo como preventivo. Corretivo no sentido de tirar aquela dor, né? Sim. Aplicando a osteopatia e o Pilates para prever alguma coisa, de repente, uma disfunção que a pessoa tem de postura que gera aquilo. Você consegue ter uma visão mais globalizada disso com o Pilates também, né? Essa foi a minha ideia, né? O Pilates é uma atividade muito inteligente, né? Ela é fluida, ela é inteligente, ela não machuca a pessoa, né? Então, assim, não tem perigo de fazer um Pilates se você fizer de forma correta com um instrutor, um profissional que saiba fazer o método. Então, tanto o Pilates quanto a osteopatia têm uma origem semelhante, que são a naturopatia. O Andrew Taylor Still gostava desse tratamento naturopata e a mãe do Joseph Pilates era naturopata, que inventou o Pilates. Então, tem uma base semelhante de cuidar corpo, mente e espírito nas duas especialidades. E aí, hoje em dia, não tem como você tratar uma dor sem movimento. Não tem como eu reabilitar um paciente e deixar falar, ó, beijo, tchau, você tá bem, tá de alta, vai embora para casa. Não, você vai embora para academia, vai embora para natação, vai embora para corrida, para yoga, você tem que fazer atividade física. Pilares da saúde são o sono, a alimentação e uma atividade física. Então não tem como separar e dissociar isso. Então, recentemente eu abri uma outra sala para ampliar meu espaço, para colocar junto a osteopatia e a atividade física, o Pilates. Então, integrar isso hoje, nosso conceito é um plano de tratamento. Então, você ganha um programa de tratamento, você não vai fazer uma sessão. Você pode até fazer, mas não tem como eu tratar você em uma sessão. Né? Então, você vai receber um plano de tratamento que vai envolver atividade física, vai envolver o Pilates, vai envolver nutricionista, que hoje a gente tem nutricionista na equipe também, e a terapia manual com a osteopatia ou as técnicas que eu optar por usar. Ou seja, não é só tirar a árvore e caiu no meio do rio. Você tem que tirar a árvore e fazer com que o rio continue fluindo. Porque aquela árvore causou danos, né? Não, jogou certeza. terra dentro. Então tem toda uma analogia fluindo, perfeita. E ainda depois a gente vai plantar graminha do lado, vai deixar as florzinhas crescendo, vai colocar gente pastar. Então, para deixar tudo perfeito. Eu acho que o corpo precisa disso. E a gente precisa cada vez mais de fluidez, de movimento, de liberdade para produzir movimento, né? E não restringir. Você vai ver as crianças, antigamente, o bebezinho ficava lá enfaixadinho. Hoje em dia... Os coeiros, enrolados no coeiro. Os bebês já se mexem muito mais rápido, né? Então, é isso. Eu acho que movimento é vida. E o Pilates e a osteopatia trazem isso. E isso está vindo numa mudança cultural também, né? Porque a gente tem uma questão de expectativa de vida. A expectativa de vida do ser humano hoje é muito maior e tem evoluído ainda nesse sentido do que era antigamente, né? E as pessoas estão mais preocupadas com essa questão da atividade física, inclusive por pesquisa científica, que fala, olha, se você fizer uma atividade física, você tem menos propensão a ter um problema de Alzheimer, de demência, isso e aquilo. E é muito, assim, até curioso, porque a nossa atividade cotidiana, ela te leva, às vezes, para ter uma rotina de trabalho cada vez mais sedentária, vamos dizer assim, né? Computador, isso, a gente acaba tendo uma rotina mais sedentária do que as gerações passadas. Mas a expectativa de vida aumentou e as pessoas estão procurando mais atividades, que se enquadram, inclusive, na sua rotina, né? Com certeza. Eu sempre falo para o paciente, tem que ser, ou para o meu aluno, tem que ser fácil acesso, então ou perto do trabalho, ou perto de casa, ou no caminho que você vai passar inevitavelmente, para você não deixar de fazer. Hoje já tem pesquisas científicas que mostram que a atividade física, tanto quanto o sono, ela é benéfica para o tratamento da dor. Então, uma das prescrições para os meus pacientes é caminhada 20 minutos por dia. Não precisa sair andando 1 hora. Se você, a partir de 20 minutos de atividade aeróbica, ou caminhada, ou levar o cachorro para passear, mas que seja contínuo, ou bicicleta, atividade aeróbica, a partir de 20 minutos, ela produz hormônios que são anti-inflamatórios, que dão relaxamento, que dão bem-estar. Então, ela é o tratamento, é o seu remédio. Outro dia eu brinquei com uma paciente, eu falei, você gostaria de ser dono da droga Raia? Aí eu falei, você gostaria de ter uma farmácia? Ah, o que foi? Gostaria. Eu falei, você já tem. Ela, que foi? Eu falei, você tem dor? Tenho. Você não está aqui fazendo exercício? É o seu remédio, você é dona da sua própria farmácia. Ai, foi muito divertido, a gente deu risada. Mas é verdade. Eu brinco, eu falo, eu vou na farmácia antes de trabalhar.
que é fazer minha atividade física. Então, a atividade física, ela tem muitos benefícios para o cérebro e para o corpo. E sem contar que você vai, conhece pessoas. Lá no estúdio, a gente criou uma família gigante. Então, hoje, as famílias já se conhecem, viajar final de semana para casa de um, de outro. O pessoal já tem uma unidade muito legal, né? Então, é um ambiente que tem que ser agradável. Não adianta você fazer uma atividade que você não gosta. Tem que ter um conjunto todo. Essa questão do ambiente que você falou, eu acho que é assim, importantíssimo. Porque às vezes a pessoa ela gosta da atividade, mas ela não gosta do ambiente. Então, se você propicia também, às vezes, um ambiente acolhedor, onde você consegue ter um ciclo de amizade, você se conecta com as outras pessoas, isso tudo também ajuda, né? E até porque, às vezes, as pessoas estão mais isoladas, né? No seu meio profissional e tudo. E aí ela quer um lugar onde ela vai se conectar com alguém e vai, tipo, a gente costuma brincar, né? E pelo menos eu costumo brincar. Eu falo que eu vou pro meu cabeleireiro fazer terapia, sabe? Eu falo assim, Isla, Marcos, um beijo pra você. Mas eu falo isso, eu vou pro meu cabeleireiro fazer terapia. E você ter um espaço onde você consiga agregar, na realidade, o tratamento por conta da osteopatia. Só fazendo até um parênteses, a osteopatia ela pode ser preventiva também? Sim. Você pode não ter dor nenhuma, mas eu vou lá para fazer, eu quero me reequilibrar. E na avaliação... Porque é meio massagem, né? Com terapia manual, às vezes posicionamentos, manipulações. Então, eu vejo que você tem uma tensão específica no trapézio e tua cabeça está girando mais para um lado que para o outro. Eu já consigo trabalhar com terapia manual, deixar mais aliviada alguma queixa. Ou às vezes nem tem queixa, mas deixar você mais equilibrada, né? Trazer o seu corpo mais para a homeostase. E essa questão do ambiente é muito legal, porque lá a gente propicia isso para os alunos, né? Eu falo, tem duas festas que são bem características, a festa junina e o Natal nosso. Tem Natal, tem Papai Noel, que tem tudo... E aí tem cafezinho, então eu sei que tem a turma das 10 que gosta de tomar cafezinho. Então, tipo, 10 para as 10 é passado um cafezinho. Então, já tem aquele que não gosta do cheiro de café. Então, às 8 da manhã não tem café. Então, quinta-feira, 8 da manhã, é um horário que não tem café no estúdio. Mas é um ambiente que é isso. A gente cria um ambiente que seja agradável para a pessoa ter prazer de ir, né? E isso é muito gostoso para a gente que trabalha e para quem frequenta para se cuidar. Então, para se cuidar mentalmente, espiritualmente, fisicamente, né? E tem uma coisa, Sara, que assim, já estudado cientificamente também comprovado, que chama o efeito Hawthorne. 30% do problema da dor do paciente, ela é cuidada por esse efeito. O que é esse efeito? O fato da pessoa saber que ela está sendo cuidada. Então, o fato de você ir lá, a gente sentar frente a frente, eu fazer uma avaliação, explicar para você, outra coisa, a educação em dor é muito importante. Eu não estou falando para te falar de dor, mas explicar da onde vem a sua dor, por que ela está acontecendo, você ter consciência do porquê você está se tratando, isso já faz parte do tratamento. Então, às vezes, o paciente chega lá com uma dor, o fato de eu conversar, acolher, entender a dor, ouvir a dor dele... Já causa uma melhora. Já causa uma melhora. Porque tem dor que é meio psicológica também, né? Tipo assim, a psicológico nosso, às vezes está num momento tão abalado, porque tudo vem, né, da tua atividade cerebral, enfim. Então, às vezes, seu psicológico está abalado de uma forma que ele começa a gerar dores que você não identifica, por exemplo, na medicina convencional. E é o que você está falando também. Às vezes, você que se propor a buscar e a estar ali, a conversar, você tem uma melhora. Uma melhora, né? Tem um caso assim, hoje, semana passada, uma paciente perguntou, essa dor pode ser psicológica? Eu falei, não, ela pode ter um fundo emocional, mas não quer dizer que a dor... Às vezes a pessoa fala, eu fui no médico, não acho a dor, ele falou que isso é psicológico, é coisa da minha cabeça. Não é coisa da sua cabeça. Ela tem um fundo. Sente, de fato, né? A gente não achou o motivo disso. Então... Aí, tá tranquilo. Então, a gente não achou o motivo dessa dor, mas ela tem um motivo. Às vezes você, por exemplo, vai ter... Eu tinha um paciente que ele tinha ia acontecer um episódio específico na vida dele, com a esposa, no final de uma prova de corrida. E aí ele não conseguia mais correr. Às vésperas dessa prova, 2 semanas antes, ele teve um problema e não conseguia mais correr. Por quê? Quando ele chega, o corpo dele estava programado para chegar no final e ter um evento especial com a esposa. Como isso não ia acontecer, a gente avaliou, foi no médico, fez exame, não tinha lesão nenhuma que justificasse. Ele fazia outras atividades físicas, mas a corrida ele não conseguia fazer.
foi quando eu cheguei, sentei com ele, conversei, falei, ó, percebe que ia acontecer isso e não vai mais acontecer? Caiu uma ficha no cara, que ele, no dia seguinte ele estava correndo, ele fez a prova, ele concluiu, mesmo sabendo que não tinha aquele prêmio no final, né, que ia acontecer. Mas então, assim, não era uma dor psicológica, mas tinha um fundo emocional que estava somatizando, né? E não deixando ele melhorar daquela dor. Então, isso acontece muito. Por isso, às vezes, quando eu pego o paciente sensitizado desse jeito, que qualquer coisa dá dor, deprimido, eu marco às 10 da manhã. Ah, mas eu gosto de acordar tarde. Não, mas você vai acordar cedo, porque eu quero que você acorde com a luz do dia. A luz do dia é importante. Eu quero que você venha para cá caminhando, porque já fez um pouco de atividade. 2 quarteirões, não precisa muito. Quero que você venha nesse horário, porque vai ter mais gente, você vai conversar, vai interagir. Então, isso faz parte do tratamento. Não é simplesmente você chegar, tratar, tomar um remédio e vai embora. Não. E realmente tem casos específicos que a pessoa precisa ser medicada. E tudo bem. Vai tomar um medicamento por um tempo, vai ser tratada e vai recuperar. Agora, o que a gente não pode é viver usando o medicamento de muleta, né? Porque, como você falou, vai ser muleta. Daqui a pouco você para. Fora que ele acaba viciando também e você acaba criando, sabe, uma dependência, né, do medicamento convencional, né? E, de repente, ele nem faz mais efeito, porque tem aquela coisa de falar, agora eu tomo esse remédio e não sinto nada, né? Porque você foi tão, assim, dessensibilizando o seu corpo para aquela medicação e, às vezes, não vai mais fazer efeito. E a fisioterapia, o diferencial da osteopatia, onde nós vamos buscar a causa real da dor e tratar, é que a gente vai ter um tratamento efetivo em menos tempo. Fisioterapia, meus professores na faculdade sempre falavam, o paciente, ele é teu paciente por um tempo, senão ele vira seu refém. Então, ele não é refém, ele é paciente. Ele tem que vir, tratar e ir embora. E voltar de vez em quando para fazer uma manutenção, e fazer o pilates, e fazer o power plate, que é outra atividade que a gente tem, que é uma plataforma vibratória, onde a oscilação da plataforma ajuda na impactação óssea e ganho de massa muscular. Então, nos casos de osteopenia, né, perda de massa óssea, osteoporose, meia hora de trabalho nessa plataforma ajuda a ganho de massa óssea. É aquela plataformazinha que você fica em cima e ela fica Isso, vibrando? fica vibrando. Só que tem que ter uma vibração, tem que atingir uns hertz específicos para você atingir o efeito. Então, às vezes, você compra... Eu já tô te perguntando porque eu comprei uma dessas. Então, e ficou lá igual na televisão, lendo revista em cima, mas não teve resultado, né? Então, tem eu deixei ela lá de lado, falei, será que eu volto? Tem uma maneira certa de usar a plataforma vibratória para você recrutar mais fibra muscular e ganhar massa óssea. E tudo que é feito no solo pode ser feito em cima da plataforma, potencializando o exercício. Muito bom. Porque é aquela coisa, né, de você pensar de uma forma bem ampla e conjunta, né? Tipo, osteopatia, eu tenho um problema, eu vou fazer esse tratamento, mas esse tratamento ele precisa ser feito e agregando uma atividade que não vai fazer com que aquilo retorne. Porque uma coisa é você tirar a árvore e não cortar, não aparar o que está em podar, o que está em volta para cair de novo outra, não é aquela, mas é outra. Então acaba tendo ali no mesmo espaço todas essas atividades e outras, né, que você vai falando aí também, que para quem queira na realidade trabalhar com essa situação, tanto com quem tem problema ou quem quer evitar, né? Com certeza. Uma coisa que a gente tem trabalhado bastante, que tem aparecido cada vez mais, são pacientes com constipação. Paciente com uma dor lombar e não passa, e a dor corre para a perna, aí você vai tratar, avalia. Ah, você vai ao banheiro todo dia? Não, vou a cada 2, 3 dias, mas é normal, sempre foi assim, não é normal. É comum para você porque sempre foi assim. E aí eu incluo no tratamento a nutrição. Mais mulheres, né? E mais mulheres. E tem com questão de mulheres, tem uma coisa meio que social também, né? Desde pequenininho, cultural. Não, você não vai no banheiro fora de casa. Não vai soltar pum na frente dos outros. Então, e as mulheres são mais reprimidas isso. E aí, a partir do momento que você inibe o estímulo de evacuar, quando você quer ir, às vezes você não tem o estímulo. Então, o teu corpo acaba, sempre que eu quero, eu sou reprimido. Sempre que eu quero, eu sou reprimido. E ele acaba acostumando. Isso pode ser um dos sintomas. Além da ingesta alimentar, injeção de pouca água. Mas aí, a lombar, ela está onde? Na região de todo o trato gastrointestinal. Se eu não tenho uma tensão ali por conta de uma constipação, será que eu não vou ter dor lombar? Com certeza. E aí, se eu tenho dor lombar, que a lombar está lá rígida, dura, da onde sai a inervação para a pelve, para a região abdominal, para o intestino,
a inervação, a oxigenação, a irrigação dessa víscera está prejudicada, será que eu não vou ter uma baixa motilidade da víscera? Então, tá tudo junto e Gente, misturado. é incrível isso que você está falando, porque, de fato, aí você tem um problema de constipação que te dá uma dor na coluna porque está tendo uma pressão maior ali. Essa pressão maior acaba também influindo e piorando a situação. Ou E aí, seja, você tem quando a que... gente fala em cavidade abdominal, cavidade torácica, aumenta a pressão embaixo, será que vai aumentar em cima? Aí eu tenho um diafragma no meio, tem um estômago embaixo, aí começa a ter refluxo, começa a ter volta uma coisa. Porque uma pressão embaixo, talvez quando você come, essa pressão aumenta no estômago, você acaba tendo refluxo, aí você toma um omeprazol, os óis da vida, começa a ter tratamento pro estômago, e o coitado do estômago tá lá pagando um preço que é da lombar, é da cadeira, é do falta de exercício, numa cadeira errada. Então, é a mesma coisa, o celular não é a causa de dor no pescoço. Existe uma pesquisa, inclusive brasileira, onde eles pegaram um número enorme de pessoas e avaliaram pessoas que usam celular. Metade desse grupo fazia atividade física, dormia bem e comia bem, não tinha dor. Os que eram sedentários, não tinham uma boa alimentação e não dormiam bem, tinham dor. E aí você fala, coitado do celular, não é um celular. Então, a gente tem que... Mesma coisa, criança que carrega a mochila também. Os que fazem essa atividade não tem dor. Então, o segredo hoje é dormir, comer bem e movimentar-se. E aí a osteopatia e o Pilates fazem a união perfeita e é o que a gente gosta de fazer. Maravilhoso. Lilian, muito obrigada pela tua presença, viu? Passou, inclusive, aqui na tela, né? Roxinóis, né? É Avenida Roxinol, número 60, conjuntos 907 e 403. Nós estamos em 2 salas. Quem quiser passar para tomar um café e conhecer, eu acho que assim, a afinidade com o lugar, o vínculo terapêutico é muito importante. Então, vai lá, a gente tem uma equipe para cuidar das pessoas da parte física, mental. Vai lá conhecer, olhar o espaço, conversar mais um pouquinho com a Lilian também, com a equipe dela lá, contar o seu problema que ela já vai te dar o caminho. Com certeza, a gente está super disposto a ajudar. E você também, vai ser um prazer recebê-la lá. Com certeza. Não, adorei essa ideia da osteopatia, que para mim era novidade. Falei muito sobre Pilates aqui já, mas a osteopatia para mim foi muito esclarecedor o que você falou e tem total lógica, né? Que é um funcionamento, tudo funciona em conjunto. Um probleminha ali reflete, e de fato é. E a gente às vezes não presta atenção nessas coisas, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Vamos terminando por aqui mais uma resenha corporativa. Se inscrevam no nosso canal, cliquem aí para receber as nossas notificações aí também no sininho, as novidades sobre os conteúdos aqui do Lex Studio. Obrigada, viu, Lilian? Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.